O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, lamentou a necessidade de se interromper o futebol brasileiro como forma de ajudar a conter o Covid-19. Em entrevista a um podcast do São Paulo, o treinador observou que sua equipe estava em evolução justamente quando ocorreu a pausa. Acho que o São Paulo é um time que está crescendo, a semeadura nunca para, a gente está sempre plantando, a gente tem treinado muito bem, a gente tem muita coisa para melhorar. Uma pena que teve essa interrupção para todo mundo, mas especialmente para nós. É um momento claro de ascensão, os resultados estão começando a aparecer de maneira mais nítida, disse o treinador. O treinador de São Paulo, porém, exaltou a temporada que o time vem fazendo e citou a relação com a torcida como peça importante nesse momento. Para isso, o técnico lembrou do jogo contra o Novo Horizontino pelo Paulistão como ponto dessa virada. Teve um momento especial, o jogo contra o Novo Horizontino é difícil. Um torcedor de São Paulo aplaudiu o time no empate contra a equipe considerada pequena dentro de casa. Naquele jogo, o juiz errou muitas vezes. O torcedor viu o empenho dos jogadores e estava gostando do que a equipe estava produzindo. O saldo é bastante positivo. O mais positivo disso tudo é a torcida cada vez mais está adquirindo uma conexão com o time, que eles estão vendo em campo. Os jogadores têm sentido isso, como foi contra a LDU, o momento mais claro dessa conexão que existe entre time e torcida. Finalizou. O São Paulo estreou na última terça-feira na SPFC TV, o quadro Alô Tricolor, deu uma forma criativa de entrevistar os jogadores durante o período de quarentena. O atacante Pablo foi o primeiro personagem que falou sobre os pedidos da torcida para que ele copiasse pato e raspasse a cabeça para acabar com a seca de gols. Escutei muito para raspar a cabeça, mas minha esposa não ia deixar e eu também não ia fazer isso. Foram muito legais essas brincadeiras, as mensagens que recebi. Agradeço a todos pelo apoio e pelas mensagens de carinho, disse o camisa 9. No último jogo, antes da pausa do Paulistão e da Libertadores, Pablo marcou os 2 gols da vitória por 2-1 sobre o Santos no Morumbi. Ele vinha de 9 jogos em jejum e na comemoração ouviu os colegas brincar sobre o fato de não ter ficado careca. A brincadeira começou depois que Pato apareceu de cabeça raspada e quebrou um jejum de 6 meses sem marcar gols. O Pato Careca, como a torcida o apelidou, fez 4 gols em 2020, mas Pablo preferiu apostar apenas no trabalho e na força dos companheiros. É óbvio, quando você está com a camisa 9 nas costas, sabe o peso que é. É óbvio que você quer fazer gols. Naquele período, se não me engano, dei 3 assistências, mas sentia que faltava alguma coisa. Foi um jogo muito especial, um clássico. Não tinha torcida, mas era um clássico. O peso de você fazer gols sendo Nova de São Paulo é muito grande. Agradeço aos meus companheiros, ao Diniz e a toda a diretoria. Finalizou. Atual superintendente de Relações do São Paulo, Diego Lugano, publicou uma mensagem sobre a crise do coronavírus. Com 4 fotos, o ex-jogador destacou a importância de permanecer em casa. Além disso, apoiou os pequenos negócios durante esse período difícil. Na primeira foto, Lugano aparece ao lado de seus filhos e sua esposa em sua casa, mas nas outras 3 imagens, o executivo do São Paulo mostra diferentes comerciantes de pequeno porte, reforçando o pedido escrito no post. Tempos difíceis sem pretendentes. Para aqueles que têm privilégio de poder ficar em casa, fique. Atenha-se àqueles que não podem. Tome cuidado especial com as pessoas do grupo de risco. Também cuide dos pequenos comércios, escreveu Lugano. Enquanto não há perspectiva sobre a evolução do coronavírus, não há perspectiva de retorno das atividades futebolísticas. Desta forma, o Campeonato Paulista e a Libertadores, competição da qual o São Paulo participa, ficarão suspensas.